nessa noite eu quero compartilhar com vocês um outro tema importante para a nossa caminhada, e o texto bíblico que nós vamos ler está em Gálatas capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia lá? Gálatas capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Você pode ler assentado mesmo, mas com reverência no seu coração, a leitura da palavra do Senhor, que você possa agora colocar o seu celular no modo avião, você possa agora se desligar de tudo aquilo que pode tentar roubar aí a tua atenção, porque não há nada mais importante nesse momento do que a palavra do nosso Deus. E nós vamos fazer a leitura de Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 10, e que essa palavra já fale com você desde a leitura, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, a palavra que declara assim aos nossos corações: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Versículo 6: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas essas coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Leitura da palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Você orou por mim, eu quero orar também por você nesse momento, em nome de Jesus. Deus, eu apresento a tua igreja e te agradeço, Deus. Eles já oraram por mim, juntos lemos a palavra, e agora eu oro pelos meus irmãos. Abençoe e fala conosco, Deus, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração e que sejamos edificados nela. Marca a nossa vida nessa noite com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Tema da mensagem nessa noite: elimine o que pode te fazer estagnar. Elimine o que pode te fazer estagnar. Amados, quando a gente fala sobre a paternidade de Deus, nós falamos também sobre a família de Deus. Nós, que somos filhos desse Deus maravilhoso, somos também irmãos uns dos outros. Se tem uma das coisas mais maravilhosas que a fé cristã nos proporciona, é poder chamar uns aos outros de irmãos. Isso é muito forte, isso é muito forte. Já parou para pensar nisso? Quando nós nos convertemos, quando nós fomos batizados, quando começamos a caminhar a vida da igreja, nós ganhamos um monte de irmãos e irmãs, e a gente se chama assim: irmã Fernanda, irmão Rafael, irmão Edmilson, irmão Adaleia, e a gente vai assim caminhando e vivendo a nossa vida. E quando a gente fala sobre a relação entre irmãos, nós temos aqui nesse texto uma série de recomendações de coisas que irmãos devem fazer com irmãos. Irmãos cuidam de irmãos. Irmãos caminham ao lado de outros irmãos. Nós estamos aqui para ser bênção na vida uns dos outros. E quando a gente fala sobre a igreja dos Gálatas especialmente,
nós nos deparamos com uma igreja onde irmãos estavam enfrentando problemas complicados na caminhada. E dentre esses problemas que nós podemos destacar aqui, está o problema da estagnação espiritual. O problema de travar na caminhada espiritual e não mais progredir. Isso é um problema que, se não vigiarmos, pode também atingir a nossa vida. Nós estamos diante de uma série de coisas que podem parar o nosso crescimento e nos impedir de continuar crescendo nessa caminhada tão maravilhosa que o Senhor tem proporcionado para nós. E aí eu quero ler com você aqui rapidinho, capítulo 4, versículo 15, você pode abrir a sua Bíblia lá? Gálatas 4,15, olha o que diz aí essa palavra que o apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós temos uma informação interessante. Quando o Evangelho chega na região ali da Galácia, quando Paulo chega naquela região, alguns teólogos dizem que Paulo chegou com uma enfermidade nos olhos. E quando ele chega naquele lugar, os Gálatas cuidam tão bem do apóstolo Paulo, que ele faz aqui, Mandrate, essa citação: quando eu conheci vocês me viram enfermo, e se fosse possível, vocês arrancariam seus próprios olhos para me dar. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária que aquela igreja vivia. Uma igreja pulsante, uma igreja intensa, uma igreja fervorosa, uma igreja que caminhava realmente com muita alegria na presença do Senhor. Só que aí, irmã Shirley, nós temos aqui nesse versículo uma fala preocupante de Paulo: cadê a alegria de vocês? Quando nós estagnamos na fé, a nossa alegria se perde. Quando nós estagnamos na fé, nós começamos a enfrentar um desânimo ainda mais pesado. Nós começamos a enfrentar uma certa tristeza no coração, um peso de ter que fazer as coisas que nós fazemos, e isso é preocupante. Por isso nós devemos tomar cuidado com relação a isso. Não queremos estagnar na fé. E para não estagnar na fé, Adriana, é muito importante nós termos irmãos ao nosso lado. E aí eu quero entrar com você, então, nos 4 pontos da mensagem nessa noite, seguindo uma pergunta aqui antes de entrar no primeiro ponto. O que pode nos fazer cair na estagnação espiritual? E aí eu falo aqui 4 coisas nessa noite. A primeira delas, falta de correção. Primeiro ponto que pode nos fazer estagnar na fé é a falta de correção. E aí eu quero voltar com você para Gálatas 6, versículos 1 e 2. Vamos para lá? Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Na palavra do Senhor que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Nós costumamos dizer o seguinte, né? Igreja é um hospital. A gente repete a exaustão essa frase, né? A igreja é um hospital. E não está errada essa frase, não está errado, porque realmente aqui nesse lugar estão pessoas em tratamento. Se você olhar aí agora ao redor, você ver aí cada pessoa que está aqui nessa noite, você vai encontrar gente que está sendo tratada por Deus, gente que o Senhor está apertando os parafusos, gente que Deus está tirando os carrapichos, gente que está passando por um tratamento espiritual. Porque a igreja é isso mesmo. Ninguém está pronto aqui nesse lugar, ninguém está pronto. Seres humanos que reconhecem a sua condição diante de Deus. Nós reconhecemos aqui nesse lugar, nós não estamos prontos, não estamos. E aí, Marcos, quando nós estamos nesse ambiente, nós precisamos
ter uma coisa na nossa vida, não podemos abrir mão, Gabi, dessa coisa, que é o coração ensinável. Coração ensinável. A correção só surtirá efeito na vida de alguém que tem coração ensinável. Pessoas que têm o coração ensinável, Tiago, são pessoas que podem ser acessadas. Quando o Tiago tem um coração ensinável, eu tenho acesso ao Tiago para poder ajudá-lo a corrigir a rota, para ajudá-lo a manter o caminhar. Eu tenho condições de ser bênção na vida dele e vice-versa. Quando o Matias é uma pessoa acessível, ele é uma pessoa que está pronta a receber a correção quando for necessária. Todos nós precisamos ser acessados. E ser acessado dói, né? Na quarta-feira, eu tive que ir ao ortopedista, né? E que jogador de futebol, craque é assim mesmo, né? Joga bola, machuca, e aí tem que ir pro DM, né? A gente machuca muito. E aí eu tô com o tornozelo machucado, né? Fui jogar bola com esses meninos aí, rapaz, é complicado, né? O futebol lindo e maravilhoso, né? O Rafael na última quarta, inclusive, tirou onda lá, né? Mas voltando pra cá, eu tô com o tornozelo doendo. E aí eu fui no ortopedista lá pra ver o que é que estava acontecendo. E o doutor precisou pegar ali o meu pé e apertar para saber o que estava acontecendo. E dói a beça, né? Porque quando ele acerta lá o lugar onde está doendo, precisa nem falar, né? Ele já aperta lá, você dá meio com um pulo ali e fala, doutor, é aí mesmo o lugar que eu preciso de ajuda. Quando nós estamos diante de uma situação onde temos uma enfermidade espiritual na nossa vida, nós precisamos permitir que Deus acesse a nossa dor. E acessar a dor dói, acessar a dor incomoda, acessar a dor vai gerar um constrangimento no começo, mas é necessário. Para restaurar a dor do meu tornozelo, é necessário que o doutor aperte lá onde está doendo para saber o que está acontecendo. E a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Para sermos sarados, para sermos transformados, para crescermos, Magno, é necessário deixar que Deus acesse a nossa vida, que Deus toque no local da dor, que o Senhor acesse a nossa enfermidade. E aí, quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos aqui no versículo 1 e 2 que muitas vezes Deus vai usar pessoas para nos ajudar a sair das enfermidades que nós enfrentamos na nossa caminhada. O Senhor usa irmãos para corrigir irmãos. Olha que coisa! O Senhor usa pessoas para corrigir pessoas. E o texto vai dizer isso para nós no versículo 1 e no versículo 2. Restaure o seu irmão, restaure a sua irmã. E como é bom a gente caminhar ao lado de pessoas que puxam a nossa orelha. É bom, eu particularmente, eu gosto de pessoas que chegam e falam, ó, isso aqui precisa melhorar, você está vacilando nessa área aqui. Porque o sábio, a palavra do Senhor vai dizer que o sábio, a pessoa que teme ao Senhor, ama a correção, porque a correção nos faz crescer. Quem aqui já tomou um puxão de orelha de um irmão aí na caminhada, aí sabe bem como é, né? Sabe bem como é? O irmão, a irmã caminha do teu lado, aí você dá aquela pisada fora, e a pessoa chega com muito carinho e cuidado, pega a sua orelhinha e dá aquela puxada. Correção nos faz continuar crescendo. Agora a falta de correção nos faz estagnar. E aí a gente olha para como Satanás é ardiloso, né? Satanás, ele não brinca em serviço mesmo. O inimigo das nossas almas é especialista em distorcer as coisas. Quando nós olhamos para o Éden, quando nós olhamos ali a serpente com Eva, nós vemos que a serpente distorce as palavras que Deus havia falado para ela. Quando nós vemos Satanás tentando Jesus no deserto, nós vemos ali Satanás usando texto bíblico para confundir Jesus. Satanás usa essa tática. E uma coisa que nós não podemos permitir que Satanás faça em nós é de fazer a gente pensar que correção é algo ruim. Correção é algo que vem para nos prejudicar. Satanás é especialista em distorcer essas coisas.
E quando Ele consegue gerar isso em nós, nós nos tornamos pessoas mais resistentes, pessoas mais melindrosas, pessoas mais sensíveis à estagnação. E aí a gente está ali errando, a gente está ali tropeçando, e aquele erro vai destruindo a nossa vida aos poucos e até nos levar à destruição total daquilo que o Senhor estava construindo em nós. E aí a gente olha aqui nesse versículo, o versículo 1 é muito claro. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, com amor, com amor. Com amor agora, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: me corrige por favor quando eu precisar. Quando eu precisar. O Tiago ficou numa situação aqui perigosa agora, né? Vai falar para a mãe aí, me corrige quando precisar. Fala para a pessoa: minha orelha está à disposição quando precisar puxar, tá? Pode, deixa Deus te usar. Mas como é bom ter pessoas que nos corrigem em amor, como é bom. Eu lembro que quando a gente estava na faculdade de teologia, a gente morava num lugar chamado Pombal, né? Já falei algumas vezes desse lugar aí. Só pelo nome você já imagina como era maravilhoso o Pombal, lindo e maravilhoso. Edifício Pombal Palace. Era uma república, né, de seminaristas. A gente, cada quarto morava 2, era quarto mesmo, era um cubículozinho, tinha um banheiro por corredor para 10, 12 cabeças lá. Era regime militar mesmo, né, que a gente vivia lá. Mas olha, uma das coisas mais maravilhosas que eu pude experimentar lá no Pombal, Xande, era de poder morar com os meus amigos. E olha, eu vou falar uma coisa para você: a gente cultiva essa amizade até hoje. E se tinha uma coisa que não faltava, era puxão de orelha lá no Pombal. Quando um amigo via que o outro estava vacilando, estava dando algum mole lá, já chamava para conversar e falar: rapaz, você abre teu olho, rapaz, está dando vacilo nessa área aí, você precisa tomar mais cuidado com isso aqui, você está orando pouco, você está se dedicando pouco. E a gente crescia demais, porque o ambiente de correção, quando é preservado, até a amizade fica mais forte, ou não é verdade? Até a amizade é fortalecida, até a amizade fica diferente quando eu sei que eu tenho um amigo do lado que tem liberdade para me corrigir, e eu tenho também liberdade para corrigir a ele. Quando uma família de fé vive nesse ambiente, a igreja é mais forte ainda, a igreja é ainda mais madura, e é por isso que a correção nos impede de estagnar, a correção nos impede de ficar pelo caminho. Então, em nome de Jesus, nós não vamos permitir que o inimigo venha distorcer esse entendimento na nossa cabeça. Correção é bênção de Deus para a nossa caminhada, amém? Correção é bênção de Deus, porque Provérbios 15, do 31 ao 33 vai dizer assim, aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios, quem rejeita os conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Que Deus cumpra essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Segunda coisa que pode nos levar à estagnação espiritual, anote aí também: falta de autoexame. Segunda coisa que pode nos impedir de progredir na caminhada com Deus é a falta de autoexame. E aí eu quero ler com você os versículos 4 e 5 de Gálatas 6. A palavra do Senhor vai dizer assim, versículo 4: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. E aí, com licença, eu quero ler também aqui na versão NVT esses dois versículos que diz assim: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros,
porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Tradução aqui, NVT. E amados, é interessante a gente ilustrar isso com situações do nosso cotidiano. E aí a gente olha que a nossa postura como homens e mulheres falhos, limitados, pecaminosos, é semelhante ao de uma criança quando está aprontando, né? Eu gosto de usar esses exemplos. Quem cresceu aí numa casa e teve um irmão, teve uma irmã, né? Especialmente aqueles que têm idade próxima, e aí eu vou usar de exemplo aqui o Tiago e a Fernanda aqui, tá? Isso não aconteceu na casa deles, mas vamos fingir que aconteceu. É normal crianças ali de idade próxima fazerem isso que eu vou falar aqui agora. Uma criança está lá aprontando. E aí vamos supor que o Tiago está lá aprontando na casa dele, mexendo numa coisa que não é para mexer. E aí ele quebra um prato que a Andréia amava muito. E aí a Andréia vai lá, dá uma bronca no Tiago. Tiago, olha o que você está fazendo. E aí a criança, tem uma coisa que é engraçada, né, na criança, que é o seguinte: ô mamãe, mas a Fernanda está fazendo tal coisa lá também. E aí a criança tem que empurrar a culpa dela, porque olha, eu errei, mas a Fernanda também está fazendo uma besteira lá no quarto, lá, vai lá ver lá. É uma coisa do ser humano. Quando nós somos apoiados em alguma falta, nosso impulso natural é: não, mas espera aí, tem alguém fazendo coisa pior que eu. Espera aí, senhor, espera aí. Tem alguém que está fazendo coisa ainda mais grave do que eu estou fazendo, Senhor. E aí a palavra aqui vai nos ensinar esse princípio. Olhe para a sua conduta, olhe para os seus erros, olhe para aquilo que você está vivendo. Porque nós temos essa mania de tentar aliviar a nossa barra, né? De tentar aliviar a nossa situação, os nossos erros. Só que a palavra vai nos ensinar aqui que na vida espiritual nós precisamos estar atento ao que nós estamos fazendo. Que eu vou citar aqui algumas frases que podem nos levar a eliminar o autoexame da nossa vida. Quer dois exemplos? Vamos lá, duas frases aqui de exemplo. Senhor, eu sei que estou tendo conversas que não te agradam, mas pelo menos eu não estou adulterando igual o fulano está fazendo. Ou uma segunda frase: Senhor, eu sei que estou tendo olhares maliciosos na minha vida, mas pelo menos eu não estou fazendo um monte de besteira igual o fulano está fazendo. Eu dei um exemplo aqui uma vez numa pregação de manhã falando, né? Senhor, olha, eu sei que eu estou falhando nessa área aqui da minha vida, mas pelo menos eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando milhões, eu não estou fazendo e acontecendo por aí afora. Só que a palavra do Senhor vai nos ensinar: não interessa o erro do outro lá fora, interessa a minha conduta e o meu olhar para aquilo que eu estou fazendo. Ah, mas o meu irmão quebrou um prato, eu só quebrei um copo. Não interessa, eu tenho que me preocupar com o copo que eu quebrei. O meu irmão, ele vai se ver depois lá na situação dele. A Andréia uma hora vai chegar na Fernanda, mas é necessário primeiro aqui passar pelo Tiago. Não podemos diminuir os nossos problemas, não podemos diminuir os pecados que nós estamos enfrentando. Pastor, mas é um pecado muito pequenininho. Não é, não existe pecadinho e pecadão, né? Beabá da fé, né? Beabá da fé, não existe pecadinho nem pecadão. Precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, eu tenho hoje essa causa, me transforma, me muda, age na minha vida. Se nós ignorarmos o autoexame na nossa vida, nós vamos estagnar na fé, e isso é um grande perigo. A igreja da Galácia estagnou na fé e nós não podemos repetir esse exemplo, repetir esse erro. Terceiro problema que pode fazer uma igreja, um discípulo, irmãos, estagnarem na fé. Terceira coisa: falta de testemunhos. Falta de testemunhos. E aí eu quero ler com você o versículo 6. Vamos lá? O versículo número 6. A palavra vai dizer assim para nós: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Vamos ler de novo? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe
compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Testemunho é bênção demais. Posso ouvir uma vez? Concorda com isso? Testemunho é bênção. Testemunho é bênção. Sabe que testemunho é bênção, dentre outras coisas? Cara, e testemunho nos faz valorizar tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes a gente está preocupado com um monte de coisa que ainda não alcançamos. Às vezes a gente está preocupado. Eu vou usar o exemplo desse copo d'água aqui. Eu estou com sede, e aí eu tenho esse copo d'água. Só que meu coração desejava uma água mineral da marca tal, da garrafa assim assado. Eu não tenho essa água, mas eu tenho essa aqui. E a minha sede, ela pode ser eliminada com essa água. Quando nós temos um coração que testemunha, um coração que dá testemunho daquilo que Deus já está fazendo, nós nos tornamos mais gratos. Nós nos tornamos pessoas que valorizam o que Deus está fazendo, e não vivemos tão preocupados mais com aquilo que ainda não aconteceu. Testemunho faz, Tati, valorizarmos o presente. E aí eu quero dar um exemplo aqui para vocês, um testemunho de vida meu aqui agora. Vocês sabem, tem ceratocone, uso lente, e sexta agora fui fazer lá minha consulta, eu, Natan e Bernardo, lá em Pilares. E aí, chegando lá, recebi uma notícia maravilhosa, testemunho com a igreja. Meu olho está bom, graças a Deus. Está vendo? O doutor olhou e falou: teu olho está bom, não tem ferida nenhuma, a córnea não está machucada, está maravilhoso. E aí eu compartilhei com o doutor um testemunho. Aí é o seguinte, é um testemunho que talvez muitos não vão entender, só que eu sei o valor que tem na minha vida. Eu compartilhei aqui com alguns irmãos desde o ano passado. No olho direito deu uma ferida na minha córnea, e aí eu precisei começar a fazer uso de um método lá que se chama piggyback, que é nada mais, nada menos que usar uma lente gelatinosa por baixo da lente rígida. Então eu uso duas lentes no olho direito, e aí isso dá mais conforto para eu conseguir usar a minha lente. E aí mais ou menos aí uns 10 dias, eu falei com a Natânia lá em casa, eu vou começar a tentar usar só a lente rígida de novo, para ver se eu consigo. E eu consegui, graças a Deus. Inclusive agora eu estou só com uma aqui, que está confortável. E aquilo me fez agradecer muito a Deus. Eu falei: Senhor, obrigado. Eu não estou curado ainda, eu ainda tenho que usar lente, mas poder usar uma só, ao invés de duas, para mim já é uma bênção maravilhosa. E isso me faz agradecer a Deus. Como é bom ver, como é bom poder sair na rua e ver as coisas no detalhe, ver o rosto das pessoas, não sentir dor. Isso é importante. E testemunhar me faz caminhar na certeza de que, Letícia, Deus está cuidando da nossa vida. Deus está cuidando. Cada pequena coisa que a gente agradece, pastor, antes eu tinha essa situação, Deus me deu vitória nela. Celebra, meu irmão, celebra, minha irmã. Testemunhar é celebrar. Testemunhar é lembrar no nosso coração: Deus continua agindo na vida do seu povo. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa. Isso que a irmã Tília fez aqui agora, que coisa linda. Testemunhar o que Deus está fazendo. Deus está operando. Pode ser às vezes uma coisa que aos olhos das pessoas pareça pequeno, mas nós que temos um coração adorador sabemos muito bem, cada bênção que Deus dá para nós é maravilhosa e é digna de ser testemunhada. Precisamos testemunhar, precisamos celebrar, precisamos aprender a celebrar mais, precisamos aprender a celebrar as pequenas, entre aspas, bênçãos que Deus dá para nós. E tinha cada pequena bênção de Deus, eu tenho que testemunhar para pelo menos 3 pessoas. Eu tenho que falar para pelo menos 3 pessoas: Deus está fazendo, Deus continua abençoando a minha vida. E o texto vai dizer aqui para nós: testemunhar para aqueles que caminham do nosso lado. Olha o que diz o versículo 6, vamos ler de novo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Que ensinamento é esse aqui? Que ensinamento é esse? Eu e o Rafael caminhamos juntos. Eu e o Rafael temos uma caminhada de discipular, uma caminhada de aliança, de
cuidado um pelo outro. E o Rafael me ensina e eu ensino o Rafael. O que essa palavra está ensinando aqui basicamente, Natan, é o seguinte: o que eu experimentar de bênção que eu aprendi com o Rafael, eu tenho que falar com o Rafael. Eu tenho que compartilhar, o Rafael está me ensinando. Eu tenho que compartilhar com o Rafael porque ele orou por essa causa comigo. Ele está junto comigo nessa situação. Deus abençoou, eu tenho que compartilhar porque o testemunho glorifica a Deus e fortalece a fé dos irmãos. A gente tem que ter o hábito de testemunhar. Às vezes a pessoa que está cuidando de nós, às vezes nós, quando estamos cuidando de uma pessoa, não estamos vendo sinais daquilo que nós temos orado tanto para acontecer. Às vezes você está orando pelo seu filho, e você está orando: Senhor, me dá um sinal, eu quero ver. E Deus está fazendo coisa na vida do seu filho e você nem imagina. Por isso que é importante, filhos, dê testemunho para os seus pais. Compartilhe com seus pais aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Compartilhe aquilo que você está experimentando, sabe por quê? Isso vai fortalecer a fé dos seus pais e isso nos impede de estagnar na caminhada. Quando a Odaléia sabe o que está acontecendo na vida do Magno e do Matias, fortalece a fé e a vida da Odaléia. Quando nós sabemos o que está acontecendo com os nossos irmãos, isso fortalece a nossa fé e nos impede de estagnar. Que possamos ser um povo que testemunha as coisas boas que Deus está fazendo. Prestação de conta nesse sentido aqui é algo maravilhoso. Ninguém quer mandar na sua vida, ninguém quer falar para você: ó, tudo que você for fazer tem que pedir autorização para mim. Não é isso. O que o texto está nos ensinando aqui é: divida as coisas boas que estão acontecendo com você, com seus irmãos. Tem gente orando por você, tem gente orando por você. Cada testemunho que você dá aqui atinge os ouvidos de alguém que está orando pela sua vida, que você nem imagina. E aí a pessoa está lá no cantinho só assim: Deus, obrigado, o Senhor está respondendo as minhas orações. Como é bom. Semana passada a Alessandra deu um testemunho aqui para nós aqui. Que alegria ouvir o testemunho dela. Nós oramos aqui, foi aniversário dela e do Guilherme, foi aniversário do Edmilson também, do William, e nós oramos aqui por eles. E aí a Alessandra falou: pastor, deixa eu dar um testemunho. E aí ela chorou, né, compartilhando conosco aqui a alegria dela de poder comemorar mais um aniversário agora na presença de Deus. E ela falando sobre tudo que Deus está fazendo na vida dela. Eu tenho certeza que aquilo fortaleceu a fé do Marcos, que aquilo fortaleceu a fé da igreja, a minha, porque nós temos orado e cuidado da Alessandra. É muito bom nós ouvirmos testemunhos uns dos outros. Meus irmãos, que nós possamos aprender a celebrar mais. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: eu preciso aprender a celebrar mais. Celebra. Sempre que eu falo disso aqui, eu lembro do salão social lá de Água Branca. Lembra dessa história aí? Terminamos a primeira fase do salão social lá da igreja que estava construindo. A igreja não tinha dinheiro e conseguimos lá. Estava só o esqueleto do negócio lá, nem luz tinha. Falei: vamos fazer ação de graça desse negócio aí, vamos agradecer. Mas pastor, não tem nem luz. A gente liga um negócio aqui, coloca um refletor, mas nós vamos celebrar, porque toda bênção é digna de ser celebrada. Celebre as bênçãos que Deus está gerando na sua vida. Quarta e última coisa que pode nos fazer estagnar, para finalizarmos essa palavra nessa noite: semear movidos pela facilidade. Semear movidos pela facilidade. Vamos ler aí versículos 7, 8 e 9. Acompanhe aí comigo a leitura da palavra do Senhor. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Mas o que seria semear para a carne? Que esse texto aqui fala. Semear para a carne significa lançar sementes que são mais fáceis para nós e consequentemente pecaminosas. A Bíblia compara as nossas ações com a semeadura. Toda atitude que você toma na sua vida, você está lançando uma semente.
toda atitude que a Vitória tem, toda atitude que a irmã Beth tem, toda atitude que o Marcos tem, que nós temos, é uma semente que nós estamos lançando. Toda atitude, sejam elas boas ou ruins. Semear para a carne, Odaleia, significa lançar sementes que são mais fáceis para nós semear. Nossa carne tem impulsos. É mais fácil para nós, às vezes, quem nos ofendeu, a gente chegar e pagar com a mesma moeda. A pessoa que falou mal da gente, a gente ir lá e arrumar uma confusão com ela. O impulso da nossa carne, guardar mágoa, guardar rancor, isso significa plantar para a carne. E aí, amados, não adianta a gente querer viver uma vida abençoada se de segunda a sábado toda semente que eu lanço é carnal e no domingo eu venho para cá pegar sementes espirituais. Não vai adiantar, porque a semeadura ela é em maior parte carnal e o fruto que você vai colher será o fruto da semente que você está lançando, e isso vai também estagnar a gente. Não adianta, se nós quisermos viver dois tipos de vida ao mesmo tempo, isso vai impactar nossa caminhada espiritual. É por isso que a gente tem que levar Deus a sério em cada detalhe da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida interessam ao nosso Deus, todas elas, todas, absolutamente. E o texto então vai nos ensinar: lancem sementes pelo Espírito. No seu cotidiano, lance sementes que serão bênção para a sua vida. Tome atitudes que você sabe que são as que Deus quer que você tome. Pastor, tem uma pessoa falando mal de mim na minha família, tem uma pessoa inventando mentira a meu respeito. Você tem duas sementes para você lançar. Se você quiser ir pela carne, você vai lá e paga com a mesma moeda. Mas se você quiser plantar uma semente pelo Espírito, sabe o que você faz? Ora pela vida dessa pessoa. Pastor, eu vou orar por ela. Eu não vou chegar nela para falar, porque senão a minha carne vai gritar, vai dar confusão. Mas eu vou começar orando pela vida da pessoa. Eu vou abençoar o que está me amaldiçoando. Pastor, tem uma pessoa no meu ambiente de trabalho me perseguindo, pastor. Na tua casa, quando você estiver orando por você, ore também pela vida dessa pessoa. Senhor, abençoa o fulano. Ele está me perseguindo, mas eu estou aqui profetizando bênção. Abençoa ele, abençoa a casa dele, abençoa a família dele, Senhor, porque cada um lança a semente que tem. Essa é a semente que nós temos, e nós lançamos essa semente. Semeamos pelo Espírito, e eu digo para você, vai valer a pena, em nome de Jesus. Vale a pena, vale a pena plantar sementes pelo Espírito Santo. Sabe por quê? No momento você vai continuar chorando, né? Lembra daquele texto do Salmo? Quem semeia chorando colherá sorrindo. Vamos repetir? Quem semeia chorando colherá sorrindo. A semeadura vai ser doída, vai ser complicada, vai ser uma semeadura muitas vezes contra a nossa vontade, contra o nosso gosto, mas quem semeia chorando, colherá sorrindo. Não há alegria que se compare à alegria de uma boa colheita. Não há. Cara, a semeadura está dolorida. Eu estou todo machucado, mas eu estou, Tiago, lançando as sementes que Deus quer que eu lance. A minha colheita será abundante em nome de Jesus, porque eu estou plantando pelo Espírito. E quando nós plantamos pelo Espírito, não estagnamos, porque a gente continua sabendo de que estamos numa missão, sabendo, Isaac, que nós estamos fazendo algo que não vai parar a gente. Eu não vou parar. O ataque está vindo pesado contra a minha vida, mas eu não vou parar, porque eu estou empenhado na semeadura que Deus quer que eu faça. E não vamos estagnar por isso. Não vamos estagnar. Precisamos então renunciar o que é difícil no começo. A palavra vai dizer aqui para nós, versículo 9 ainda: não nos cansemos de fazer o bem. Você pode erguer uma de suas mãos? Que em nome de Jesus, nenhum de nós aqui se canse de fazer o bem em nome de Jesus. Todo cansaço vai cair por terra em nome de Jesus. Pastor, está difícil, está complicado, mas em nome de Jesus nessa noite o Senhor nos renova para continuar a semeadura que Ele tem para nós. Não vamos nos cansar. Não se canse de fazer o bem.
Não se canse, pelo contrário, no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. E versículo 10 para concluir: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que em nome de Jesus nós possamos viver um ambiente de correção quando necessário, que possamos viver uma vida de autoexame continuamente, que possamos também viver uma vida em nome de Jesus, que tenha sempre presente testemunhos, celebração daquilo que Deus está fazendo, e que possamos semear pela fidelidade ao invés da facilidade. Não plante pela facilidade. Pastor, a minha carne quer isso aqui. Você não caminha por facilidade, você caminha por fidelidade. Planta o que Deus quer que você plante. Pastor, está difícil renunciar isso aqui nessa área. Não interessa, nós vamos lutar, vamos renunciar, porque nós vivemos por fidelidade, não por facilidade. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra possa gerar vida na nossa vida, em nome de Jesus.